O que vai ser do futuro do Brasil e o futuro da sua vida com Bolsonaro ou Lula na presidência? Para saber o futuro das nossas vidas, precisamos entender melhor o que cada candidato está propondo para as principais questões do Brasil que vai enfrentar atualmente. Você sabe quais são elas? Ainda não? Bem, parece que nem Lula e nem Bolsonaro sabem, pois infelizmente o programa de governo dos principais candidatos à nossa presidência ainda não apresentaram as ideias concretas para os principais pontos do Brasil, que são o controle de gastos públicos, a geração de emprego e o controle da inflação. Bem importante, né? E por que precisamos ficar atento a esses 3 pontos principais, Bruno? Simplesmente para não virarmos um país pobre, sem emprego e com alta taxa de inflação. Ah, Bruno, mas isso é impossível de acontecer no Brasil. Nunca vai acontecer isso, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Olha, eu discordo. Basta a gente olhar para os nossos vizinhos, aqui do lado. Revoltas na Colômbia, no Chile, incerteza eleitoral lá no Peru, tensões políticas no Equador, na Bolívia, uma economia em queda livre na Argentina e uma crise crônica na Venezuela. Infelizmente, está cada vez mais comum vermos crises em países da América do Sul com desemprego, altas inflações e, consequentemente, a pobreza extrema. Tá, Bruno, eu entendi. Se a gente não tomar cuidado, isso também pode acontecer no Brasil. Mas então, por que a gente não está vendo debates do que é mais importante para um presidente falar? Economia, trabalho e inflação. Boa pergunta, né? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí, soberano, bora investir seu capital? Eu sou Bruno Sprada, consultor de investimentos, e esse é o Capital Investidor. Investimentos em ação e sem enrolação. Vamos falar de coisa séria. Arrumar conta do Brasil, com certeza, é o principal desafio para o nosso presidente. Seja quem for, Lula ou Bolsonaro, não apresentam ideias concretas de como resolver o risco fiscal do Brasil até hoje. E para você ter uma noção de quanto isso é sério, a última vez que as contas do governo fecharam no azul foi lá em 2013. Isso levando em consideração o chamado resultado primário, que dá aí uma baita colher de chá ao governo descontando as despesas com os juros das dívidas. Vou explicar isso. A dívida externa do Brasil está altíssima lá em cima, consequentemente, cada dívida tem um juros dessa dívida e todo ano só aumenta, e do Brasil não é diferente. E agora, quando esse gasto do juro da dívida do Brasil entra nessa conta, os resultados são todos negativos, pelo menos desde 97, quando tudo começou, a série histórica do Tesouro Nacional e a recém-moeda nova, o real. Ou seja, nesse critério de todos os custos envolvidos do Brasil, o melhor desempenho do Brasil foi um déficit equivalente a menos 0,7% do PIB lá em 2002. Déficit, para quem não sabe, é quando você está ali negativo, devendo alguém, o contrário de superávit. Pô, Bruno, você só vai trazer notícia triste aqui. Não, porque já no próximo ano a perspectiva de alguns analistas é um pequeno superávit primário de 13 bilhões de reais. Mas só para o próximo ano mesmo, porque a alegria vai durar pouco. Expectativas mostram que de 2024 para frente as projeções voltam a apontar mais gastos do governo e, consequentemente, mais despesas, trazendo o déficit para o Brasil. E, segundo vários especialistas aí, voltar a registrar um superávit primário é o grande desafio para o próximo presidente. Mas, infelizmente, a gente não está vendo isso na proposta que eles estão colocando aí véspera das eleições. E é essa a questão que vai ser muito delicada, porque todo mundo é a favor de cortar o gasto, ter um superávit, desde que esse gasto cortado não seja o seu próprio benefício. Afinal, quem que quer cortar o teu benefício? Então o presidente vai ter que literalmente pisar em ovos e não quebrá-los. Tá, Bruno? Então vamos ver rapidamente ali o ponto de vista de cada candidato, referente primeiro à responsabilidade fiscal, o que fez a Dilma ser impeachmentada lá
anos atrás. Primeiro ponto, Lula diz que é contra o teto de gasto do governo, ou seja, ele é a favor de retirar o teto para que o governo consiga gastar mais. Em contrapartida, Bolsonaro não deixa muito claro no seu plano de governo se vai manter essa âncora fiscal. Agora, referente a emprego, tanto Lula quanto Bolsonaro estão de acordo em aumentar ali o salário mínimo, pelo menos acima da inflação. E ali o programa do Lula, ele defende desfazer a reforma trabalhista que o Bolsonaro fez, mas o candidato ele moderou ali um pouco após ali pressões de parte dos eleitores. Então, ele falou que vai fazer, mas ele ficou com o pé atrás. E referente à inflação, o que os candidatos estão propondo ou não propondo? O Lula ele é a favor de mudanças na política de preço da Petrobras, que a gente sabe que se mudar o preço da gasolina e do álcool, tudo vai ficando mais barato ou mais caro, mas que pode ter consequências muito graves em você precificar, congelar o preço dessas commodities. Já Bolsonaro, após diversos embates com a Petrobras, ele afirmou que o seu programa tem que ter segurança energética e precisa de políticas que permitam ali a flexibilidade, tomando um tom ali mais liberal. Por último, a tão sonhada reforma tributária. A discussão está entre o teto para isenção do imposto de renda. Sabe aquele imposto que vem no teu lerite todo mês? É esse mesmo. O Lula ele tá a favor ali de uma isenção de quem ganha até R$5.000, o que o governo deixaria de arrecadar muito imposto, trazendo despesas para o governo. E o Bolsonaro pretende deixar ali a isenção para quem ganha até R$2.500, que não é muito diferente do que acontece hoje. Esses são os principais pontos relevantes e você viu que falta bastante coisa, né? Então agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. O programa divulgado pelo presidente Bolsonaro defende sim um ajuste da política fiscal. Entre aspas, no médio e longo prazo, queremos reduzir a relação entre a dívida pública do Brasil e o PIB, permitindo a recuperação e a manutenção da estabilidade econômica. Fecha aspas. Porém, a gente vê ali que ele não apresenta meios para chegar nesse resultado. Beleza, parece bacana, mas como que você vai chegar lá? Ou seja, a gente vai diminuir os gastos do governo, mas não sei como exatamente eu vou fazer isso. A gente consegue perceber do plano dele que o governo ele vai focar no aperfeiçoamento ali do planejamento e na gestão das contas públicas, estabelecendo metas e prioridades. Beleza, vamos ver se ele vai fazer isso realmente. Se achou ruim, calma que pode piorar. O plano do Lula defende a extinção do teto de gastos, que nada mais é ali que a ferramenta que limita o aumento da despesa do executivo, do governo. Então, essa medida ela é bem recente, ela foi criada ali em 2016, após o impeachment da Dilma, e é considerado hoje a principal âncora fiscal do governo e vista por boa parte da economia ali como fundamental para evitar o descontrole e os gastos públicos. Segundo Lula, no seu plano de governo, entre aspas, vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento do governo. Para isso, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Fecha aspas. É bem complicado, né? Tá, mas vão tirar o teto de gasto e eles vão fazer o quê? Segundo ali o programa do Lula, tem que fazer alguma coisa em contrapartida, né? Então, abre aspas, construiremos um novo regime fiscal que dispõe ali de credibilidade, previsibilidade, sustentabilidade e flexibilidade, fecha aspas. Ou seja, ele falou que se precisar gastar mais, eles vão gastar. Afinal das contas, o que importa é o churrasquinho no final de semana, né? Não vai ter teto de gasto, então eles podem gastar mais. Antes de continuar, eu quero saber a sua opinião. Quem que tem o melhor plano de governo? Deixa aqui nos comentários e aproveita para dar um like e se inscrever nesse canal para não perder tudo que a gente vai postar aqui para você. Agora, outro ponto, outro item muito relevante na pauta econômica são as políticas para geração de emprego. A gente não quer ver muitos desempregados como a gente está vendo nos países vizinhos, não é mesmo? O percentual de pessoas desocupadas no Brasil está caindo bastante, isso é um ponto legal, e atingiu recentemente o menor nível desde 2015, mas ainda está em 9% da população. Sim, é bem grande.
bem distante da mínima de 6,3% de desempregados lá no final de 2013. A gente pode recuperar esse marco importante. Agora, para os dois candidatos, o aumento do emprego passa pela formalização dos trabalhadores, né? Então a gente tem que formalizar os trabalhadores, flexibilizar ali o mercado de trabalho, o CLT, né? A retomada de investimento em grandes obras e também construções civis e uma nova legislação trabalhista. Tudo isso é muito óbvio, mas como que vocês vão fazer isso? Eles não exemplificam muito o programa de ação, né? O programa ali do Bolsonaro, ele prevê a manutenção de ideias já lançadas no governo nos últimos anos, como por exemplo o programa Descomplica Trabalhista, que foca ali no mercado livre de trabalho, seguro e flexível, né? Então, o Bolsonaro ele também conta ali com políticas para diminuir os trabalhadores informais, que é um problema, né, para o INSS, para os aposentados, as pessoas informais. Entre aspas, isso deve ser buscado por meio de contratos de trabalho específicos para essas populações e que permitam a oferta de trabalho formal em estados onde a informalidade ainda é dominante. Fecha aspas, explica ali o programa do Bolsonaro. O plano dele ainda prevê a modernização do Cine, né, o Sistema Nacional de Emprego, que faz ali a ponte dos desempregados com o mercado de trabalho, né, com os empreendedores. Então, a nova proposta, ele conta com essa digitalização, né, tirar a burocracia do sistema e o programa para a qualificação dos profissionais. Porém, não é tudo muito bom, não é uma maravilha. O programa do Bolsonaro não dá pista para o salário mínimo, né? Dos 4 anos ali de poder, o Bolsonaro reajustou o salário mínimo, sim, acima da inflação apenas uma vez em 2009, né? Então, recentemente, o Bolsonaro prometeu que, caso ele reeleito, ele vai dar um aumento de ganho real acima da inflação, né, para os trabalhadores. Porque não adianta nada você ter um ganho, mas o ganho for menos do que a inflação. Você gostou? Não gostou? Vamos ver agora o programa do Lula para os desempregados, para o desemprego. O programa ali do Lula, ele propõe a criação de uma nova legislação trabalhista, né, como, abre aspas, extensa proteção social a todas as formas de ocupação, fecha aspas. Como um velho sindicalista que o Lula é, né? É claro que essa seria uma pauta bem importante dele e os empreendedores ficam ali um pouco preocupados do que pode vir. O projeto também determina a retirada da reforma trabalhista do Bolsonaro que ele fez, né? Aprovado em 2019. E o tema, porém, ele gerou bastante polêmica entre os eleitores do próprio Lula, o que ele foi moderando esse discurso e não falou muito mais nas mudanças que ele vai fazer na lei dele. E um possível governo petista ele também pretende contar ali com a volta de investimentos em obras de infraestrutura, habitação, além ali do fortalecimento da indústria nacional, né, e a reforma agrária, como formas de criar algumas oportunidades de trabalho. O petista ainda afirmou que vai retomar a política de valorização do salário mínimo. Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas sabemos que aumentar o salário mínimo, aumentando auxílios e benefícios, o custo do governo sobe muito e como fica a inflação nessa história, né? Como fica o teu poder de compra. Então o último tópico é o controle da inflação, para a gente não virar Argentina, Venezuela e perder o nosso poder de compra. Então o plano do Bolsonaro não comenta muito sobre o controle da inflação, mesmo com as deflações apresentadas ali nos últimos meses, né? O plano do Paulo Guedes conseguiu ali arrefecer, diminuir a inflação, o que é interessante, né? Segundo o plano, entre aspas, do governo Bolsonaro, o governo continuará rigorosamente respeitando o regime de metas da inflação e a independência do Banco Central, fecha aspas. Bem interessante. Já o governo do Lula, ele aposta na mudança da política de preço dos combustíveis da Petrobras, instalado ali em 2016 para reduzir a inflação do país. Entre aspas, segundo ali o plano de governo do Lula, o país precisa de uma transição para uma nova política de preços dos combustíveis e do gás. Fecha aspas. Coitada da Petrobras, né? Vai sobrar essa conta para ela com certeza. Mas o Bolsonaro também mexeu alguns pauzinhos, a gente viu na Petrobras no governo dele, né? As interferências ali se intensificaram na medida que as estatais aumentavam os preços dos combustíveis, seguindo ali a disparada do petróleo no mercado internacional após
o conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Só para você ter uma ideia ali, desde fevereiro desse ano já passaram três presidentes pela estatal da Petrobras, atualmente comandado por Caio Paes de Andrade. Uma coisa boa é que a Petrobras apresentou seus primeiros lucros, amém, em anos de prejuízos. Então, ao citar disparado dos preços do combustível no conflito do leste da Europa, o programa ali do Bolsonaro afirmou que o tema tem que ter segurança energética, deve ter novas políticas públicas que, entre aspas, propensiem ali o Brasil manter a sua oferta de energia e ter flexibilidade para enfrentar eventuais crises. Fecha aspas. E por último, mas não menos importante, a reforma tributária. Como fica ali o erro, o imposto de renda com Lula e com o Bolsonaro? Bem importante esse ponto. O plano do Bolsonaro para modernizar ali o sistema tributário em um eventual segundo mandato mantém as diretrizes da primeira proposta que ele fez, né, encaminhada ano passado, né, o documento ali prevê uma correção de 31%, ficar mais interessante, menos burocrático na tabela do imposto de renda para as pessoas físicas, né? Isentando ali todos os trabalhadores que recebem até R$ 2.500. Essa medida que chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados foi vedada lá no Senado, como dito no plano de governo do Bolsonaro, entre aspas, sem a pandemia e com o crescimento econômico, com as responsabilidades fiscais, será possível sim prosseguir o objetivo de isentar os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos durante a gestão de 2023 a 2023. Fecha aspas, diz ali o plano de governo do Bolsonaro. Já o projeto do Lula também prevê ali algumas mudanças do imposto de renda, mas é muito breve nesse tema, ele não comenta muito sobre isso. Segundo ali o plano do governo do Lula, o partido vai propor ali medida, entre aspas, solidária, justa e sustentável, que simplifique o tributo e em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. A gente já viu isso em alguns lugares e não deu muito certo. Bonito, mas como vai ser isso, Bruno? Olha, ninguém sabe. Segundo o documento do Lula, a reforma prevê a simplificação e o corte na tributação, apesar de não apresentar mudanças na isenção do imposto de renda de pessoas físicas. O petista já sinalizou que pretende taxar os salários acima de R$ 5.000. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, se liga que nos próximos dias a gente vai estar postando um segundo vídeo para complementar esse assunto. E sabe o que vai ser muito importante? Você ativar as notificações para você conseguir assistir esse nosso próximo vídeo. Então a única forma de você não perder nada é se inscrevendo no canal e aproveitar e clicar agora, curtir, pega a notificação, ativa o sininho para você não perder esse vídeo, próximo vídeo sensacional. E eu quero saber de você, você tá mais propenso às propostas do Lula ou do Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários que a gente quer ver a sua opinião e não para por aqui, assista também esses dois outros vídeos que podem interessar bastante você. Eu fico por aqui, até uma próxima e tchau!